Então, vou passar a palavra para o senhor. Tá, obrigado. Bem, novamente, bom dia a todos e bem-vindos a essa live de hoje. Eu vou me apresentar primeiramente, meu nome é Efraim Rodrigues, sou engenheiro mecatrônico e mestre em sistemas mecatrônicos e atualmente sou professor nos cursos de Sistemas de Informação e tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Unidesc. Tenho experiência na parte de manufatura e desenvolvimento de software para aplicações em engenharia, manufatura e modelagem 3D. E bem, hoje quero mostrar um trabalho que a gente desenvolveu, como parte de um projeto de uma disciplina com alunos do curso de TADES. Então, esse projeto, ele trata de simulação 3D, para a web, baseada em dados coletados em tempo real. Então, essa é a ideia. Mas, antes de passar a mostrar o projeto em si, e mostrar código e essas coisas, eu gostaria de passar antes um pouquinho de background, de por que é que a gente está trabalhando com simulação 3D na web. Então, no Unidesc, nos cursos de sistemas e TADES, existem algumas disciplinas nas que a gente vem tratando alguns tópicos avançados, com tecnologias do estado da arte, como são os sistemas cyberfísicos e os digital twins, que são tecnologias que estão associadas a essa nova revolução industrial que a gente está vivendo, conhecida como Indústria 4.0, que eu acho que a maioria deve ter escutado por aí alguma vez. Então, a ideia nessas disciplinas é que os alunos conheçam um pouco dessas tecnologias que já estão sendo implementadas, que inclusive nós usamos a diário e não sabemos que são sistemas cyberfísicos, e que no futuro vão ser uma coisa do dia a dia das pessoas e da indústria. Então, vamos conhecer, primeiramente, o que é um sistema ciberfísico, ou Cyber Physical System. É uma tecnologia complexa, que é multidisciplinar, ela envolve muitas coisas, mas eu vou aqui mostrar o conceito de sistema ciberfísico da maneira mais básica possível, para a gente ter uma ideia de que trata isso. Então, para entender o que é um sistema ciberfísico, podemos analisar essa palavra composta, ciber, que quer dizer digital, virtual, o mundo ciber, então vamos chamar ele de mundo digital. E a outra parte seria o mundo físico, que é o mundo real, esse onde estamos nós aqui, que podemos tocar, com as coisas que podemos tocar, as coisas físicas. Então, esses são os dois mundos que vamos ter em um sistema ciberfísico. Agora, o que podemos ter no mundo físico? Então, o que vamos ter é pessoas, por exemplo, podemos ter também casas, carros, veículos espaciais, robôs, até um troll. Não, eu acho que isso aqui não vamos ter, mas vamos ter muitas coisas físicas, que podemos tocar aqui no mundo real. E uma coisa em comum dessas coisas é que cada vez mais e mais coisas físicas podem emitir, ou transmitir e receber dados, e inclusive podem gerar interconexões entre elas, conexões massivas entre elas, ou hiperconectividade, que é o que nós conhecemos ou chamamos de Internet das Coisas, ou IoT, essa hiperconectividade das coisas. E esses dados que podem ser, ou essas informações e dados que podem ser coletados, desde as partes físicas, do mundo real, essas informações podem ser transmitidas para o mundo digital, mas para isso precisamos de um meio, de transmitir essas informações, esses dados, e o meio, é simplesmente um canal de comunicação, que podemos imaginar ele como um tubo, através do qual viajam os dados do mundo físico
em primeira instância, vão ser do mundo físico para o mundo digital, né? O ideal é que esse mundo digital ele esteja na nuvem, mas não necessariamente. Também pode ser uma plataforma digital local. Mas o ideal é que estivesse na nuvem. E o que podemos fazer neste mundo digital? Bem, existem 4 tarefas importantes, né, que podem ser feitas aqui, ou que deveriam ser feitas, e a primeira delas é o armazenamento dos dados. Eles devem ficar armazenados para, em seguida, ser analisados e tentar descobrir padrões, né, talvez gerar algumas estratégias de predição, etc. Também podemos ter simulação, a fim de conhecer o status das coisas físicas, né, monitoramento, e a última tarefa importante seria otimização, onde, a partir da análise dos dados, né, e dos padrões encontrados, podem ser feitas algumas tomadas de decisão que, posteriormente, vão afetar os processos físicos que estão lá embaixo, né, no mundo real. Bem, e tudo isso aqui, esse conjunto dessas 4 tarefas, né, elas permitem que a gente possa criar cópias digitais das coisas físicas, né? Ou seja, uns modelos digitais que podem representar a dinâmica operacional das coisas físicas, né? Como se fossem uma contraparte digital das coisas físicas. Elas vão se comportar de maneira igual que no mundo físico. E isso é o que a gente chama de digital twins, né? Que traduz literalmente gêmeos digitais, né? Então, esses modelos que estão no mundo digital são gêmeos digitais do mundo físico, né? A contraparte digital do mundo físico. E, usando esses modelos digitais e a otimização, né, nós podemos também retroalimentar o mundo físico, né, com tomada de decisão, a fim de melhorar os processos físicos, né? Então, vamos ver que um sistema cyberfísico, na verdade, é um loop, né, um ciclo repetitivo, onde as computações que estão nesse mundo digital, elas afetam os processos físicos e vice-versa, né, nesse ciclo repetitivo. Agora, os usuários, as pessoas, né, elas podem interagir com estes sistemas, né, através de interfaces gráficas intuitivas que vão estar em dispositivos que a gente usa, como celulares, né, tablets, TVs inteligentes, computadores, etc. Então, como vocês veem aqui, temos uma das tarefas importantes em um sistema cyberfísico, que é a simulação, né? Essa tarefa que está ali é parte importante de um sistema cyberfísico. Agora, não quer dizer que a simulação já é um sistema cyberfísico. Não, ela é parte disso, né? Parte de um gêmeo digital. E essa simulação, ela pode ser visualizada por um usuário através dessas interfaces gráficas que podemos acessar através dos dispositivos como celulares ou tablets, né? Então, é por isso que a gente estava estudando, né, estes temas, e para tentar chegar a uma implementação, né, que fosse viável com os alunos, né, pegamos essa parte de simulação 3D, né, coletando dados em tempo real das coisas físicas. Então, vamos a ter uma parte física que gera dados, né, e no mundo digital vamos ter uma simulação 3D, né, que ela se comporta de igual forma que o gêmeo físico, ok? Então, basicamente, isso é um sistema cyberfísico. Agora, por que estamos trabalhando com simulação web? Porque vocês sabem que tudo está tendendo para a web, né? Ou seja, a maioria das plataformas, né, hoje em dia temos plataformas muito complexas que funcionam na web. Então, por isso, essas interfaces gráficas, para a gente interatuar com o sistema e para poder fazer monitoramento e ver a simulação 3D, deveria, né, estar também na web, funcionar na web, né?
Então, por isso, é importante saber o que é web. Porque muitas pessoas, né, usam de maneira confusa os termos internet e web, né? Talvez relacionando eles demais ao ponto de pensar que são a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? A internet é a infraestrutura através da qual viajam os dados, né? Ou seja, as antenas, os routers, os cabos de redes, né? Os cabos de fibra ótica, tudo isso é internet. Agora, o que é web? Para entender o que é web, temos que ver a necessidade inicial, né, de por que surgiu a web. E essa necessidade era a de conectar dois, né, documentos diferentes. Porque lá nos anos 80, né, antes de nascer a web, um documento era referenciado por outro através de uma frase, né? Por exemplo, olha, para você ter mais informação sobre isso aqui, tem que ir em tal documento. E o usuário tinha que buscar esse documento manualmente. Não existia um link para clicar e navegar até esse outro documento. Então, essa era a necessidade. E em 1989, né, esse senhor aqui, Tim Berners-Lee, ele propõe, né, um conceito chamado, o que ele chamou de hyperlink, né, ou hipervínculo, que hoje a gente chama de link, né? E através desses links, então, já podia conectar um documento com outro, né, e poder navegar entre documentos. E ele levou isso até um nível global, onde podia conectar diferentes documentos distribuídos ao longo do mundo, né, ao redor do mundo. E a conexão usava a internet, né? Então, é dessa maneira como nasce a World Wide Web, que é uma rede de alcance global, né? É por isso que vocês, a sigla das 3 Ws, vocês, antes, a gente podia ver que alguns sites, né, usavam essas siglas, né, para nomear os sites. Agora, para poder construir esses documentos, né, e que suportaram esses hiperlinks, ele teve que criar uma linguagem que permitisse criar esses documentos, né? E essa linguagem é a linguagem de HTML, né? A web está construída, em essência, em HTML, nessa linguagem, né? E ela significa Hypertext Markup Language, né? Que hypertext é porque ela é usada para hipertextos, ou seja, estes documentos que a gente tem, que são de hipertexto, e markup significa de marcação, porque é uma linguagem que permite marcar as coisas que estão no documento. Por exemplo, olha, isto é um título, isto aqui é um parágrafo, isso é uma imagem, isto aqui é um botão, etc. E, além da linguagem para construir esses documentos, ele também precisava de um protocolo de comunicação entre esses documentos, né, para poder facilitar essa navegação entre documentos. E ele criou, então, um protocolo de comunicação chamado Hypertext Transfer Protocol, né, que é um protocolo para transferência de hipertextos, ou seja, destes documentos que são hipertexto. Fazer as coisas da mesma forma, né, e não existam incompatibilidades e essas coisas, né? Esse HTTP, você pode ver ele também nas URLs que você coloca. Se você dá 2 vezes clique ali no espaço, né, na caixa de texto onde está a URL de um site, você vê que ele tem HTTP, né, começa por esse prefixo, ou HTTPS, né, esse foi uma camada que foi agregada, né, significa security, né, para poder enviar os dados encriptados e com maior segurança. Bem, então, isso é a web, uma conexão global de documentos. Mas também é importante saber como funciona a web. E a web funciona baseada em uma arquitetura de cliente-servidor. Um cliente é um programa, né, que está em um computador, e esse programa é chamado de navegador web. Temos diferentes tipos de navegadores web. Eu estou usando agora, por exemplo, o Google Chrome, né? Também está Mozilla Firefox, o
Microsoft Edge, né, Opera, entre outros. E o servidor também é um programa, né, que chamamos de servidor web. É um programa que está em um computador. Para aplicações pequenas, pode ser um computador normal, né? Mas agora, já outras aplicações que são grandes, que precisam trabalhar com muitas conexões simultaneamente, né? Isso exige, né, capacidades especiais. É por isso que alguns servidores, né, eles têm essas capacidades especiais que não tem um computador normal. Mas, de maneira básica, é um computador com um programa, né? E o que acontece entre estes dois programas, né? Que eles podem ter uma conexão, onde um cliente faz uma requisição ao servidor, né, e o servidor pode responder essa requisição. Você pode imaginar isso como uma conversa entre você e algum amigo, né? Então, você pergunta, você é o cliente, né? E seu amigo é o servidor, e você pergunta para o seu amigo qual é o filme favorito dele, né? E ele pode responder que, não sei, que é o filme dos Avengers, né? E depois, o cliente pode fazer outra requisição, perguntando, então, qual é, né, o personagem, o super-herói favorito dele, né, desse filme. E ele responde que, bom, que é o Homem de Ferro, por exemplo, né? Então, é basicamente a mesma coisa que acontece no mundo real com o cliente e o servidor, né? Só que ao invés de o servidor responder com o nome do filme, ele responde, então, com um site, né, uma página web completa. Ok? E, ao invés de responder com o nome do super-herói favorito, essa resposta já pode ser um dado específico, né, ou um recurso específico, uma imagem, um vídeo, etc. Mas é dessa forma que trabalha a web, né? O servidor, ele sempre vai responder com recursos, né, com arquivos, ok? E agora, do lado do cliente, precisamos trabalhar, então, com tecnologias como HTML, que é a linguagem que permite construir as páginas web, né? Outra linguagem que é CSS, que é para poder deixar essas páginas bonitas, né? Que tenham um look and feel agradável, né, para o usuário. E uma linguagem de programação chamada JavaScript, né, que esse conjunto dessas três tecnologias, né, elas são realmente que informam a web. E do lado do servidor, já você pode ter servidores como o Apache e outros servidores que existem, né? Você pode baixar e instalar, ou então, através de uma linguagem de programação, você pode também construir servidores web, né? E aí você pode encontrar linguagens como PHP, Go, Java, C Sharp, Python, né? Todas essas coisas você as pode aprender em disciplinas que estão tanto no curso de sistemas quanto no curso de TADS, que são disciplinas de programação web, né? E a parte de comunicação de redes também são disciplinas que estão nestes cursos. Bem, uma coisa aqui que é bem legal sobre essa linguagem de programação em JavaScript, né, é que ela é especial, porque ela pode ser usada tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, né? E é isso que a gente vai aproveitar para fazer nossa aplicação de hoje, né? Vamos construir todo em JavaScript. Também existe uma outra linguagem chamada TypeScript, que foi criada a partir de JavaScript, e ela também pode ser usada para programar aplicações nos dois lados, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Beleza? Bem, agora sim, vamos apresentar a nossa aplicação de hoje, o framework para simulação web em 3D, né, baseada em dados que são coletados em tempo real. Esta é a imagem desse trabalho, né, é uma pequena aplicação para simular em tempo real, né, que foi desenvolvida junto com alunos do curso de TADS, em uma disciplina. Este framework, ele consiste, então, de um mundo físico, né, e um mundo digital, né, de igual forma que a gente viu
na explicação sobre o sistema cyberfísico. Aqui no mundo físico, eu vou ter um elemento físico, que neste caso vai ser um aviãozinho, né, impresso em 3D, eu tenho ele por aqui, e ele vai ter, neste caso, um único sensor, né, para questão de simplicidade. Este sensor é um giroscópio, né, através do qual eu posso coletar informação sobre a orientação nos 3 eixos, X, Y e Z, desse aviãozinho, ok? E esta plaquinha que está aqui, Arduino, que ela é muito conhecida no mundo da robótica, né, e do desenvolvimento de projetos de robótica e automação, ela é uma plaquinha que permite, né, controlar coisas, né, e também ler dados de sensores, né, através de um programinha que você coloca nela, como se fosse um pequeno cérebro, né? Ela tem um microchip onde você coloca um programa, né? E com esse programa você pode ler dados de um sensor que você conecta à plaquinha, ou pode controlar coisas como motores, né? Luzes, essas coisas que podem ser controladas através de sinais elétricos, ok? Então, eu tenho aqui uma versão dessa placa, que é o Arduino Mega, e tenho conectada a essa plaquinha o sensor de giroscópio que fixei aqui no avião, né? Inclusive, a tarefa mais complicada desse projeto foi fixar esse sensor nesse aviãozinho. Bem, agora, essa plaquinha, o que vai me permitir, então, é poder adquirir os dados do sensor, né, e passar eles para o meu computador, né, que meu computador ele vai funcionar como servidor. Eu vou passar esses dados através do cabo USB, de comunicação USB, mas pode ser outro tipo de comunicação. Inclusive, poderia ser mais interessante ter uma comunicação Wi-Fi, né, ou Bluetooth, ou por radiofrequência, né, mas aqui também, por simplicidade, eu tenho através do USB. Bem, o servidor, então, pode coletar esses dados desse sensor através do Arduino, né, e, uma vez que ele tem esses dados, então, pode alimentar uma simulação 3D que vai estar em uma interface gráfica do lado do cliente. Então, esta simulação, este gêmeo digital que está aqui, o aviãozinho digital, ele também vai girar quando eu gire o avião físico, né, porque essa simulação está sendo alimentada através dos dados que vêm do servidor. E para isso usamos um mecanismo chamado de WebSockets, que é um canal de comunicação entre eles dois. Ok? Bem, agora, como vamos a construir esse framework? Bem, para isso temos diferentes passos, né? E o primeiro deles é preparar o gêmeo físico, né, e poder capturar esses dados do sensor. Então, como já mostrei, não sei se vocês estão conseguindo ver, este é o aviãozinho impresso em 3D e está conectado o sensor, né, está fixo ali o sensor giroscópio, que também é acelerômetro, mas aqui eu vou usar só a parte do giroscópio. E esse sensor está conectado, por sua vez, à placa Arduino. Agora, esta placa, ela precisa ser conectada aqui a USB. Então, vou conectar ela no meu computador. E a gente vai ver como podemos, então, coletar esses dados deste sensor giroscópio. Aqui eu tenho um programa, que é um programa que permite programar os Arduinos, ou permite carregar um código no Arduino, ou seja, neste cerebrinho que está aqui, para poder dar instruções a essa placa de que receba as informações do sensor, né? Este código que está aqui, ele vem junto com uma biblioteca que alguém desenvolveu, né? Porque no mundo do desenvolvimento existe uma coisa muito legal, que é o open source, né? Ou fonte aberta, onde muitas pessoas ao redor do mundo, elas compartilham seus projetos. Então, este projeto aqui é de uma pessoa que já desenvolveu esse código, permite conectar com o sensor e capturar as informações de interesse. Neste caso, eu vou estar interessados em capturar aqui a orientação, os ângulos de orientação no eixo X, Y e Z do meu avião, né? Eu simplesmente tenho que carregar este programa na minha placa. Ele carrega o programinha
na placa e já vou ter como coletar esses dados. Então, aqui está carregando. Pronto, já acabou de carregar o programa, e agora, esta mesma interface, né, que ela só serve para eu programar essa plaquinha. Para eu construir o resto do meu framework, vou ter que usar outra plataforma. Mas esta ferramenta aqui, ela também me permite ter um monitor serial para eu ver o que está vindo pela porta serial, né, pela porta USB. Então, vamos ver se ele está coletando os dados. Então, olha aqui ele faz uma calibração do sensor inicial, né? E já aqui me mostra os ângulos, né? Em X, Y e Z. Se eu, por exemplo, começo a mexer aqui no meu aviãozinho, né? Vocês veem que esses dados começam a variar, né? Porque está mostrando as orientações tanto em X, Y e Z. Ou seja, que já preparamos nosso setup físico. Agora vamos saber qual é o seguinte passo. Bem, o seguinte passo é criar o servidor web. Então, temos que criar esta parte daqui, o programa que vai receber esses dados e vai poder alimentar a simulação 3D web, né, com esses dados. Então, vamos lá. Eu já tenho preparado o código aqui, né, porque programar ele assim em tempo real aí ia levar um pouco mais de tempo. Então, ele já está preparado aqui, que a gente preparou no projeto na disciplina, e como vocês veem, ele está estruturado precisamente em duas pastas, tanto a pasta do servidor e a do cliente. Ok? Eu estou agora aqui em outro ambiente, né, de programação, em um editor de código chamado Visual Studio Code. E aqui eu vou começar a trabalhar no meu servidor, né, que é o passo que temos que desenvolver agora, né? Criar nosso servidor web. Então, este servidor, ele está desenvolvido usando o código da linguagem de programação JavaScript, que é uma linguagem que você pode aprender nos cursos de sistemas e TADs. E esta linguagem, eu estou podendo usar ela do lado do servidor graças a uma tecnologia chamada Node.js, que é um ambiente de execução dessa linguagem do lado do servidor, né? Por isso que eu falei que ela é especial e pode ser usada no servidor e no cliente. Então, aqui está nosso código. Bem, estas são bibliotecas que eu preciso para poder desenvolver a parte do servidor e da comunicação serial e tudo, né? Aqui está o código do servidor, né? Para alguns, isto aqui talvez seja uma coisa super estranha, mas, na verdade, estas partes de código, elas são triviais e são repetitivas, sempre vão ser desta forma, né? Já depois você pode agregar coisas para deixar eles mais completos, né? A parte de criar um servidor simples aqui em Node.js quase sempre vai ser desta forma. Então, são códigos que sempre vão ter esta estrutura. Bem, eu poderia, por exemplo, comentar esta parte de código, né, que aqui está a comunicação serial e a comunicação com WebSockets para o cliente, e mostrar só a parte do servidor. Isto aqui cria já um servidor web. Eu posso, vamos executá-lo aqui. E a gente tem que usar uns comandos para poder executar os programas, né? Então, meu servidor, ele está em um arquivo chamado index.js. Aqui já está falando que o servidor está rodando e está na porta 9000. Olha que, inclusive, eu deixei aqui para mostrar o que ele recebe da porta serial, né? Inclusive, isto aqui não deveria estar sendo mostrado porque eu comentei aqui, mas esqueci de salvar, né? Então, vamos a executar de novo. Porque o que eu quero, né, é mostrar que esse servidor já está aqui disponível, né? Ele está mostrando já um site, né? Não mostra a simulação, nem está mostrando nada avançado, porque eu não estou deixando ainda passar informação para isso, né? Mas aqui eu já tenho o servidor. Esta é uma página web que eu chamei de 3D Simulation, né? E já está servindo essa página web. Ou seja, isto aqui eu já estou no cliente, estou no navegador e estou conseguindo acessar ao servidor, né?
Agora, se eu descomento, então, esta parte que tinha comentado aqui, de código, eu posso agora executar de novo no servidor e ver os dados. Eu estou mandando a mostrar os dados já não na interface do Arduino que a gente usou primeiro, né? Porque ela é limitada, ela é só para programar o Arduino. Para eu programar agora o servidor, né, e a página web, eu preciso de outro ambiente. Então, agora, olha aqui, eu tenho os mesmos dados, né? Eu estou mexendo agora aqui, vocês veem que os dados variam, esses dados que estão aqui. Já meu servidor é capaz de receber também esses dados, né? Através de uma comunicação serial que está aqui, nesta parte de código que está aqui, que também quase sempre é da mesma forma, né? Com estas instruções que estão aqui. Ok, então nosso servidor está online. Vamos ver qual é o próximo passo. Bem, o próximo passo, então, é criar o cliente, já com o ambiente 3D, né, com nossa simulação 3D, o objeto 3D. Bem, para isso, eu estou usando esta mesma plataforma aqui, este mesmo editor de código, e tenho o projeto nesta outra pasta. E olha que aqui eu tenho um documento HTML, né, que ele representa essa página que vai ser mostrada com a simulação. É um documento HTML. Bem, e eu tenho um outro programinha em JavaScript que é o responsável por carregar o modelo 3D deste avião, né, e mostrar ele nesse ambiente 3D no navegador. Mas, para isso, eu gostaria, né, de explicar também ou mostrar como funciona uma biblioteca bem legal que eu estou usando, chamada Tree.js. É uma biblioteca de JavaScript para modelar coisas em 3D. Então, aqui, como parte da apresentação, eu tenho outro slide aqui, né, para mostrar como funciona a Tree.js. Ela é uma biblioteca JavaScript, né, um código JavaScript que você precisa para usar essa biblioteca, e ela funciona da seguinte forma: você primeiro vai ter uma cena, né, que é, vamos supor que é um papel, né, onde você pode desenhar coisas, colocar as coisas que você quer mostrar, né, em 3D ou em 2D. Né? E essa cena, ela sempre vai estar sob o foco de uma câmera. A câmera vai estar sempre olhando o que você coloca na cena. Né? Para quê? Para poder mostrar, né, o que está sendo focado pela câmera, mostrar isso através de um renderer, né, que é um objeto de código que renderiza, né, ou mostra as coisas que eu coloco na minha cena no navegador. Então, tudo o que está na cena sob o foco da câmera é mostrado no navegador. E o que eu posso colocar nessa cena? Eu posso colocar coisas como luzes, né, objetos 3D e formas, né? Os objetos 3D são como, bem, o caso aqui do meu aviãozinho, né? E formas, que são os mesh, elas são formas que você pode criar, né? Sejam elas canônicas, como os triângulos, círculos, já formas predefinidas, ou formas que você constrói através de uma série de pontos, né? E luzes para poder iluminar sua cena. Agora, uma forma, inclusive os objetos, eles estão formados por duas partes principais. Uma geometria, né, porque você precisa definir uma geometria para um objeto, né, a geometria deste modelo 3D que está aqui. E também um material. Né, no caso, este avião é de plástico, né, de polímeros. Agora, o que diferencia um material de outro? A textura. Né? É por isso que eu posso, por exemplo, diferenciar o material do vidro dos meus óculos, né, que ele é transparente, do material aqui da montura, né, que é possivelmente um polímero. Né? Então, essa textura, a gente também pode definir ela para poder diferenciar um material de outro no mundo 3D. Né? Então, desta forma, basicamente, funciona essa biblioteca. Obviamente, ela é mais complexa por trás, né, porque ela é baseada em outra biblioteca que já existia, chamada WebGL, só que essa outra biblioteca é de mais baixo nível, né? Então, Tree.js já facilita a criação de objetos, de cenas, né, de câmeras, etc. E essa biblioteca que eu estou usando aqui no projeto, que estamos usando junto com
os alunos no nosso projeto. Então, a gente... vamos aqui mudar de slide e continuar com nossos passos, né? Bem, o último passo já era comunicar a parte do cliente com o servidor, né? Para poder alimentar essa simulação. Bem, aqui estava o código, né, que eu tenho para poder carregar esse modelo. Esse modelo está em um arquivo de formato STL, que é um formato usado para representar modelos 3D em impressão 3D, né, muito usado nessa área. E a representação deste avião são todos estes dados que vocês estão vendo aqui. Então, basicamente, o que vai fazer a biblioteca é interpretar esses dados e poder desenhar meu aviãozinho lá no navegador. Ok? Bem, então, aqui eu estou usando o WebSocket, que é um canal de comunicação para poder comunicar o nosso servidor com o cliente, né? Ele manda esses dados aqui, né, dados do giroscópio, e o cliente, ele vai receber esses dados de giroscópio e vai modificar os ângulos de rotação de um mesh, né? Esse mesh aqui é o meu aviãozinho, né? Bem, então, basicamente, aqui já podemos voltar ao nosso navegador, atualizar, e já vemos aqui o mundo 3D, a simulação 3D. Bem, aqui está o aviãozinho, né? Está nesta plataforma, que a gente colocou um plano, né, com quadrículas. Eu não sei se essa cor esteja muito... que ela tem um bom contraste, então vamos tentar mudar a cor dessa cena. Bem, vamos deixar assim, em preto. Bem, aqui, nesta parte de cima, eu tenho como um título, né, que também está sendo alimentado com os dados do sensor, e aqui vão ser mostrados de maneira numérica os ângulos, né? Então, olha que agora eu vou começar aqui vou reiniciar, né, para que ele fique horizontal, né? E uma vez que a simulação... Pronto, aí já reiniciou, né? Agora, por exemplo, eu vou mexer para este lado, ele mexe lá para esse lado de lá, né? Vamos inclinar aqui a ponta da frente, né? A parte de trás, ou também podemos girar em torno ao eixo Z. E, basicamente, é isso, pessoal. É um projeto bastante simples, porque é um dos exemplos que a gente usa para simulação 3D dentro da disciplina. Então, não pode ser uma coisa tão complexa, mas ela permite aos alunos aprender muitas coisas técnicas de programação web, né, que é toda essa parte de código que está aqui, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, são coisas que vocês aprendem nas disciplinas, né, e eles podem aqui, programando, melhorar suas habilidades, né, de programação, e também conhecer conceitos sobre essas tecnologias, como sistemas cyberfísicos, e em que elas consistem, e quais são as partes que formam sistemas cyberfísicos, etc., né? Bem, então, professora Ana, eu acho que era isso. Professor, muito obrigada. Pessoal? Como sempre, o senhor com uma didática excepcional, né? Até para quem não é muito da programação, e eu que tenho me aventurado nessa área com um pouco mais de profundidade agora, é excelente. Então, parabéns, o senhor, a didática do senhor é fantástica. O senhor realmente nasceu para o negócio, para ensinar, nasceu para pesquisar. A pessoa, quando é da natureza, é muito diferente. Eu realmente sou fã de carteirinha do senhor. Se alguém um dia montar um fã-clube, eu sou a primeira a ir lá e me cadastrar.